Então, gente, vamos agora fazer o seguinte, ó. Nessa aula de agora, a gente vai trabalhar um pouquinho com a primeira organização de texto, tá? Como é que eu vou organizar a minha redação, como é que eu vou organizar a minha produção. Se por acaso eu tiver somente um problema, eu identifiquei um problema grande, um problema relevante na minha proposta de redação do Enem, tá? Então, como é que eu vou organizar isso no meu texto? Então, vamos ver parte a parte, tá? Primeira parte que eu tenho, você vai ver aí um desenho nesse gráfico, nesse slide que eu estou passando para vocês. Vocês vão ver um desenho aí que é um desenho de um triângulo, tá? Por que é um desenho de um triângulo? Você vai entender, tá? A primeira parte que eu tenho, que eu vou apresentar, a primeira frase que eu vou escrever no meu texto, vai ser uma frase que vai ter como função indicar qual é o assunto. Olha que legal, brother. Você entendeu por que você fez a interpretação lá atrás? Porque o assunto é lei seca. Então, o que eu vou ter que colocar na minha introdução? Lei seca. Quais as duas palavrinhas que eu tenho que colocar? Lei seca. Val, não quero colocar. Vai colocar, desgraçado, tá? Você vai ter que colocar essa porcaria. Por quê? Para identificar, indicar para o seu leitor que você vai falar sobre lei seca. Ou então, alguma palavra que remeta a essa ideia de lei seca. Conseguiram entender ou não? Então, eu apresento mais amplo. Depois eu vou fechando. Eu não vou falar qualquer coisa sobre lei seca, eu vou falar sobre os efeitos da lei seca. Tudo bem? Beleza? Os efeitos foram positivos ou não no Brasil. Então vai ser a apresentação do tema. Notem, eu estou fechando, partindo do mais amplo para o mais específico. E a última parte vai ser a apresentação da tese. E a tese é o problema que você tem a respeito desse assunto. Conseguiram entender ou não? Sim ou não? É muito importante que você entenda que você vai para a redação tendo isso na sua cabeça. Mas Val, de novo, a minha redação não vai ficar a redação igual a redação de outras pessoas? Não, porque existem infinitas formas de apresentar o assunto. Ah, Val, se eu quiser colocar uma música, pode. Se eu colocar um trecho de um pensador, pode. Se eu simplesmente quiser contextualizar, pode. Se eu quiser dizer que ela é importante, pode. Então, como existem várias formas, eu só quero que você apresente esse assunto. Cada um vai ter uma maneira diferente. Tudo bem? Beleza? Não estou te cerceando aqui não, tá? Pode existir casos em que você tenha mais do que um problema. Isso a gente vai falar no próxima aula de vocês, tá? Se você tiver essa proposta, você vai criar, se você tiver uma possibilidade de colocar dois problemas, você vai fazer o seguinte, você vai indicar quais são esses dois problemas, ou então vai usar um termo que resuma essas duas ideias, tá? Beleza? Mas a introdução, lembre-se, é um texto informativo que eu contextualizo qual é o assunto, qual é o tema e qual é a tese que é o problema. Conseguiram me entender ou não? Então repita, por favor. Assunto, tema, tese e a tese vai ser o problema. Tudo bem? Conseguiram entender ou não? Joia. Como é que fica o meu desenvolvimento? O desenho do desenvolvimento é diferente, tá? Obviamente, tá? Por quê? Porque são coisas distintas. Se a introdução tem a função de apresentar, o desenvolvimento tem a ideia do quê? De discutir, tá? O seu texto. Bom, se eu indiquei o problema na minha introdução e se a gente trabalhou com o pensar com causa e consequência, fica claro para mim que neste parágrafo ou no primeiro parágrafo de desenvolvimento eu vou trabalhar com o quê? Com a causa, tudo bem? Eu vou discutir quais são as causas desse problema. Só que para indicar isso eu faço uma frasezinha, a gente chama isso de tópico frasal, tá? Porra, Valtinho, o que é? Já começou essa denominação? Cara, tópico frasal é uma frase que você vai colocar para indicar que ali você vai discutir, ou naquele parágrafo, você vai discutir as causas do problema. Algo do tipo assim, ó, entre tantos motivadores, entre tantos motivadores, há um que é o mais relevante sobre esse problema. Ou seja, você colocou uma frase que indica para o sujeito que você vai falar sobre o quê? Sobre as causas. E depois, o que você faz? Indica a causa. E depois, o que você faz? Explica essa causa. E depois, o que você faz? Comprova, exemplifica essa causa. E se você tiver alguma ilustração, algum trecho de livro, de música, que possa ilustrar isso tudo, melhor ainda. Se não tiver, não coloca, tá? Mas simplesmente é o quê? Um tópico frasal sobre a causa, qual é a causa, explica o porquê dessa causa, exemplifica e comprova. Fechou o seu parágrafo. Já falei, se tiver ilustração, você pode utilizar. Próximo parágrafo. A mesma coisa, só que para quê? Para consequência. Então vai ser um tópico frasal de consequência, indicar qual é a apresentação dessa consequência, quais são uma explicação sobre essa consequência, um exemplo, uma comprovação e uma ilustração. Ou seja, o seu parágrafo ou os seus parágrafos de desenvolvimento
vão estar completos para defender essa ideia. Você conseguiu entender ou não? Beleza? Bom, terceira e última parte que eu tenho da organização dessa redação quando eu tenho só um problema. Primeira parte, eu vou fazer um resumo de tudo que eu disse até então. Segunda parte, eu vou fazer um indicativo de solução para esse problema, tá? A solução vai estar na minha conclusão. Se eu apresentei a causa, se eu apresentei a consequência, vou indicar qual é a solução. Tá, Valtinho? Como é que eu faço mesmo? Volto, pego a causa e faço, como eu já mostrei para vocês, saídas para eu tentar resolver essa causa. Conseguiu entender ou não? Beleza? Simplificando, concluindo essa aula. Na minha introdução, eu apresento assunto, tema, problema. Primeiro parágrafo de desenvolvimento, causa. Segundo parágrafo de desenvolvimento, consequência. Terceiro parágrafo, ou a conclusão, perdão, vai ser o quê? A sua solução. Tudo bem? Beleza? Então essa foi a aula mais simples que a gente tem de estruturação de texto com todos esses elementos. Na próxima aula, a gente vai tentar trabalhar com mais do que um problema, ou seja, você vai ter mais do que uma tese. Tudo bem? Beleza? Espero que você tenha entendido. Vamos lá para a próxima aula. É isso aí.